vocês vão lembrar que em 2013 o Atlético fez a final da Libertadores lá. E o Calil, na época, falou que joga de graça quantas vezes quiser e etc, etc, etc. Ele não jogava de graça quantas vezes ele quisesse. Ele jogou em uma data que o Estado tem no Mineirão. Acho que tem 4, 5 datas por ano no Mineirão. E por isso o Atlético pagou os custos mínimos naquela partida. Por causa disso, o Gilvan, que era o presidente do Cruzeiro na época, a diretoria do Cruzeiro, se viu no direito de não mais pagar despesas do Mineirão, porque pelo que eles entendiam do contrato Minas Arena Cruzeiro, se algum clube firmasse um contrato que fosse melhor que o do Cruzeiro, o Cruzeiro tinha direito a se adequar. Só que o Cruzeiro estava completamente errado nessa história, porque o Atlético não firmou um contrato com a Minas Arena nos moldes do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um contrato de fidelidade com a Minas Arena que jogaria lá durante temporadas. E ali o Cruzeiro parou de pagar. O Cruzeiro estava tão errado nessa história que, enquanto eu tive lá no Mineirão, as 3 vezes que isso foi para a justiça, o Cruzeiro perdeu as 3. E não sei como que está hoje. Eu acho que é ali que começou a piorar e muito a relação da Minas Arena com o Cruzeiro. A gente brincava muito lá que jogos do Cruzeiro no Mineirão era assim, né? O torcedor torcedor do Cruzeiro vai ao Mineirão, quebra a perna na escada da Minas Arena. Tinha uma diferença, sabe? Mineirão era uma coisa, Minas Arena era outra. E isso nunca ficou muito... Nunca foi um romance entre Cruzeiro e Minas Arena. Foi uma relação realmente sempre de muitos altos e baixos e muita briga desde essa época do Gilvan. Nossa, eu já vi coisas lá de discussões. O Cruzeiro, não sei se vocês vão lembrar, que o Cruzeiro tinha uma faixa que o marketing do Cruzeiro fez durante um tempo, que era o único gigante de Minas. Uhum. Aquilo não era uma faixa contra o Atlético, era uma faixa contra o Mineirão. O único gigante de Minas. Você percebe o nível de quinta série? De quinta série. O Cruzeiro teve uma época que o Cruzeiro vendeu o direito de usar o Mineirão para uma dessas fabricantes de jogos de videogame, que deu uma briga danada também entre Minas Arena e Cruzeiro. Então sempre foi uma relação de muita turbulência. Porque eu acho que o torcedor do Cruzeiro ama o Mineirão. Ama o estádio. Se sente em casa, não tem identificação nenhuma com a Independência. É o Exato, Mineirão. É o Mineirão, mas e nunca aceitou muito a Minas Arena. Eu acho que o atleticano passou muito por isso também. O atleticano ele perdeu totalmente a identidade dele com o Mineirão durante um tempo. Isso eu ouvi de pessoas do Atlético, funcionários do Atlético, que o Atlético ia jogar lá mesmo como mandante, eles não se sentiam em casa. Eles se sentiam meio que estavam invadindo um espaço, sabe? Uhum. Isso foi antes do Atlético voltar a ter o Mineirão como a sua casa. Uhum. Então, é porque entrou um ente diferente nessa história. Antes era a Dengue, que tratavam igual Atlético e Cruzeiro, pronto. E foi assim durante anos e anos e anos. Minas Arena entrou como se fosse a empresa que só quer o lucro, a empresa que só quer... negócios, entre aspas, roubar dos clubes. Não era isso. Eu acho que... E aquela história também de que se a Minas Arena não atingisse um determinado... Isso foi muito veiculado, a torcida falava muito sobre isso. Se não atingisse um determinado número de lucro durante o ano, de ganhos durante o lucro... O Estado coloca. O Estado ia compensar, ia pagar aquilo. Aquilo dava um reboliço, Twitter principalmente. É uma história muito... Rede social... É muito amplo, né? É muito complexo, muito cheio de cláusulas, muito cheio de explicações, de detalhes. O que o governo pagava durante um bom tempo lá na Minas Arena era a reforma do Mineirão. É como se você construísse a sua casa, se fosse comprar a sua casa e pagasse ela para o banco em 30 anos, 40 anos. Hoje eu não sei como que está esse contrato. Vejo algumas movimentações aí do Cruzeiro... construção do estádio. Construção de estádio para administrar o Mineirão. Pela sua experiência, tá certo que você não está lá mais, né? Talvez você nem consiga falar sobre isso. Mas pela sua experiência, você vê alguma possibilidade de isso evoluir? De ter uma união entre os dois? Né? Olha... Não união. Eu acho que união entre Cruzeiro e Minas Arena não existe. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que o Mineirão é um bem público, né? E você não dá um bem público para ninguém.
Você não pode dar o Mineirão. Seria uma concessão. Teria que ter uma concessão e hoje o Mineirão ele tem uma administração que dura, acho que se não estou enganado, até 2037. 35 por aí. E as pessoas que hoje administram o Mineirão, as empresas que estão lá, que formam a Minas Arena, queiram ou não, elas colocaram muito dinheiro lá dentro para reformar o Mineirão para a Copa do Mundo. Tudo bem que já receberam mais de 1 bilhão, mas isso aí está num contrato com o governo do estado. E um contrato desse você simplesmente não rasga e joga fora. Vai ter que ter uma compensação. Eu acho que eu já vi até o secretário. Ele falou em 400 milhões. De estado falando que traz para valor isso. presente, seria algo em torno. Faltaria ali quase 600, 700 milhões de pagamento, mas que você traz a valor presente, porque tem juros embutidos nisso daí. Seria algo em torno de 400 milhões. Então não é simples assim. O Atlético está construindo estádio, o governo vai pegar e vai dar um Mineirão para o Cruzeiro. Não é dessa forma que funciona. Agora, a gente não dá para duvidar de nada, né? Que se o Cruzeiro vai administrar o Mineirão daqui a um tempo ou não, pode ser que administre.